Oi, meu nome é Evan, tenho 24 anos. Até 6 meses atrás, eu era só o melhor amigo do Tyler, o cara que ajudava nos jantares de família e carregava caixas nos eventos beneficentes da mãe dele. Então, numa noite de sábado, no churrasco no quintal deles, a Claire Hallberg se inclinou perto de mim para colocar um copo de chá gelado, e a voz dela roçou no meu ouvido como seda. Você gosta de mulheres mais velhas? Meu garfo bateu no prato tão forte que todo mundo parou de conversar. Mais tarde, quando perguntei a ela como era o que é de verdade, ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e sussurrou: Assim. Se você está assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu nunca quis que começasse com uma pergunta. Perguntas são perigosas. Elas esperam respostas. Mas a Claire Hallberg se inclinou perto de mim naquele jantar de sábado, colocando outro copo de chá gelado, e a voz dela roçou no meu ouvido como seda. Você gosta de mulheres mais velhas? Meu garfo bateu no prato. O som cortou o burburinho do quintal como um tiro. Eu tinha 24 anos. Ela, 44. Era a mãe do meu melhor amigo. Era casada com o Mark, que estava sentado a uns 2,5 metros de distância, elogiando a eficiência dela na organização, em vez do sorriso. Eu não conseguia falar. Evan? O Tyler riu do outro lado da mesa de piquenique. Tudo bem, cara? Parece que você viu um fantasma. Claire se endireitou, alisando seu vestido de verão, e um pequeno sorriso brincava no canto da boca dela, como se tivesse se surpreendido. Como se não acreditasse que acabara de dizer aquilo em voz alta. Eu estava só perguntando sobre o chá gelado, ela disse, mas os olhos dela diziam algo totalmente diferente. O quintal zumbia de conversas. A Nora Patel estava anotando tudo para o boletim do clube de moradores, contando as pessoas e marcando quem trouxe qual prato. As luzinhas de fada ainda não estavam acesas. Ainda havia luz do dia suficiente às 6h40 para ver tudo com clareza. Muita clareza. Mark ergueu a cerveja. As habilidades de organização da Claire. Essa mulher conseguiria planejar até uma viagem à lua. Todos brindaram. Consegui levantar meu copo, mas minhas mãos tremiam. O lance com as perguntas é que elas não vão embora. Elas te seguem para casa. Sentam no banco do passageiro durante a volta para o seu apartamento. Sussurram no vapor do chuveiro. Você gosta de mulheres mais velhas? Eu conhecia a Claire há 10 anos, desde que o Tyler e eu tínhamos 14, criando laços nos testes de basquete e no terror compartilhado pela álgebra. Eu já tinha jantado umas 300 vezes na casa dos Hallberg, ajudei a mudar móveis, carreguei árvores de Natal, observei-a dobrar roupa na cozinha enquanto explicava por que o Tyler precisava fazer a lição de casa dele. Ela era parte do cenário, segura, a mãe do Tyler, até aquela noite de sábado quando ela deixou de ser parte do cenário. Deitei na cama naquela noite, janelas abertas, ouvindo o zumbido distante dos ares condicionados do bairro. O cheiro de velas de baunilha apagadas vinha de algum lugar, provavelmente do apartamento ao lado. A dona Chen sempre as acendia nas noites de fim de semana. Você gosta de mulheres mais velhas? A pergunta martelou na minha cabeça até o amanhecer. A manhã de domingo me encontrou na escola primária Riverside, onde eu trabalhava como auxiliar de educação física. O ginásio cheirava a cera de chão e ao rangido de tênis de décadas. O professor Ramírez estava montando cones para os treinos de revezamento de segunda. Você está pensando demais de novo, ele disse, sem levantar os olhos. Consigo ouvir as engrenagens rangendo daqui. Só planejando a semana. Certo? O professor se endireitou, me lançando aquele olhar que ele aperfeiçoara em 20 anos de desmascarar as bobagens das crianças. Está tudo bem em casa? Casa. Uma palavra engraçada para meu apartamento de um quarto
com a trituradora de lixo quebrada. É, está tudo bem. Meu telefone vibrou. Mensagem de grupo do Tyler. Jantar de domingo hoje? A mãe vai fazer frango assado. Antes que eu pudesse pensar, respondi: Claro. Então, o nome da Claire apareceu no grupo da família. Evan, você se importaria de me ajudar a levantar umas caixas na terça depois do trabalho? Preparativos para o gala beneficente. Mark respondeu imediatamente. Com certeza. Meu polegar pairou sobre o teclado. O mais inteligente seria dizer não, inventar uma desculpa, colocar distância entre mim e aquela pergunta. Em vez disso, digitei: feliz em ajudar. A terça-feira chegou como um fôlego contido. Dei aulas de revezamento para alunos do terceiro ano. Ajudei o professor a inventariar equipamentos. Corrigi folhas de participação. Dia normal. Rotina normal. Mas às 5h15, eu estava dirigindo em direção à casa dos Halberg, com meu pulso martelando na garganta. A porta da garagem estava aberta. Caixas forravam o chão de concreto, rotuladas com a caligrafia cuidadosa da Claire. Roupas de mesa, centros de mesa, peças de serviço extras. Ela usava jeans e uma camisa de algodão branca, com as mangas dobradas até os cotovelos. O cabelo estava preso, mas fios soltos captavam a luz da lâmpada no teto. Obrigada por isso, ela disse. Sei que não é exatamente um trabalho empolgante. Tudo bem, para onde precisam ir? Ela apontou para o SUV estacionado na entrada da casa. A maioria, de qualquer forma, para o salão de eventos amanhã, depois da montagem de sexta. Trabalhamos em silêncio por um tempo. Levantar, carregar, empilhar. A tarde estava quente. E eu podia sentir o cheiro de detergente de limão numa toalha que ela tinha jogado sobre a bancada. Uma coisa tão simples, mas misturou-se com o cheiro do shampoo dela quando ela se inclinou perto para firmar um vaso que balançava, e de repente meus pulmões esqueceram como funcionar direito. A manga dela roçou meu pulso. Nós dois congelamos. Desculpa, ela sussurrou. Está. Está tudo bem. Mas nos afastamos como se tivéssemos tocado fogo. A voz do Mark ecoou de dentro da casa falando ao telefone. Algo sobre relatórios trimestrais e prazos de clientes. O Honda velhinho do Tyler não estava na entrada. Ele tinha mencionado pegar uns tacos com amigos da faculdade. O Mark vai se atrasar no escritório, Claire disse, ajeitando uma caixa que não precisava de ajeite. E o Tyler está fora. Assenti, levantando outra caixa. Mais pesada do que o esperado. Claire se moveu para ajudar, e de repente estávamos muito próximos de novo, ambos alcançando o mesmo canto. Eu pego, eu disse. Você não precisa. Claire. O nome dela saiu mais áspero do que eu pretendia. Ela deu um passo para trás. Certo, desculpa. O cachorro da Nora começou a latir na casa ao lado. Pela janela da garagem, pude vê-la passeando com o terrier pela entrada da casa, o telefone colado na orelha. Ela acenou para Claire, que acenou de volta com a alegria suburbana ensaiada. Eu devia, provavelmente, ficar aqui dentro até ela passar, eu disse. A risada da Claire foi suave, quase nervosa. A Nora gosta de ficar de olho nas coisas. Isso é um problema? Pode ser, o peso daquelas 3 palavras se instalou entre nós, pesado como qualquer caixa que tínhamos levantado. Quando terminamos de carregar o SUV, Claire me acompanhou até o portão lateral. O mesmo portão por onde eu tinha levado o lixo na noite de sábado, quando tudo isso começou com um sussurro e um garfo que caiu. Obrigada, ela disse. De verdade. O portão fechou com aquele baque suave que eu já tinha ouvido 1000 vezes. Mas hoje à noite soou diferente, como uma porta se fechando ou se abrindo. Na noite de quarta-feira, o Tyler e eu estávamos sentados no meu carro no estacionamento da loja de ferragens, dividindo um saco de salgadinhos e conversando sobre nada importante. Trabalho, basquete, a revanche de softball contra os professores da escola primária Roosevelt, que estava por vir.
Então, o Tyler ficou quieto. Posso te contar uma coisa? Ele disse. E fica entre a gente? Claro. Ele olhou para fora pelo para-brisa. Acho que meus pais talvez se separem. Meu estômago gelou. O quê? Não tipo imediatamente, mas depois do gala. A mãe tem estado diferente ultimamente, quieta, e o pai, não sei. Eles só estão cansados, eu acho. Ele amassou o saco de salgadinhos vazio. Eles são educados demais para brigar, mas isso é quase pior, sabe? Eu sabia. Você está bem? Quer dizer, talvez seja o melhor. Eles não estão felizes há anos. Tyler se virou para me olhar. Mas é estranho pensar nas festas de fim de ano e tudo mais. Tudo mudando. Quando cheguei em casa, havia uma prévia de mensagem na minha tela de bloqueio. CH. Logística do Gala Aman. Não abri, não consegui. Porque de repente a pergunta sussurrada da Claire não era mais uma piada. Era uma porta, entreaberta o suficiente para deixar a luz perigosa passar. Na tarde de quinta-feira, Claire e eu finalizamos o cronograma de retirada de aluguéis na ilha da cozinha dela. Mark havia enviado por e-mail uma planilha de orçamento com categorias de despesas codificadas por cores. Até a organização dele tinha organização. É fácil planejar com você, Claire disse, riscando itens da lista dela. Sem pensar demais, sem sugestões que complicam as coisas. Ao contrário do Mark, ela olhou para cima bruscamente, depois suavizou. Mark é minucioso. É uma forma de dizer: Evan, desculpa, isso não foi justo. Mas ela não discordou. A campainha da porta da frente tocou. Pela janela, pude ver a Nora Patel subindo o caminho da frente, com os braços cheios de folhetos do clube de moradores. Merda! Claire murmurou, e imediatamente pareceu mortificada com a própria linguagem. Eu vou. Não, fica, está tudo bem. Mas quando a Nora bateu, todo o comportamento da Claire mudou. Sorriso brilhante, postura perfeita. Como você está? Como está o boletim? Sim, o gala é sábado. Vi o carro do Evan. Nora disse, olhando por trás da Claire em direção à cozinha. Vocês dois têm estado ocupados com o planejamento do evento, não é? Serviço comunitário. Claire disse levemente. Você sabe como é. Hum. O sorriso da Nora era afiado como vidro. Bem, a comissão da festa da rua poderia usar esse tipo de coordenação. Depois que ela saiu, Claire ficou na soleira da porta por um longo momento. Você pode guardar o suporte de bolo no seu porta-malas? Ela perguntou finalmente. Só até sábado. É uma coisa a menos para pensar. Claro. Mas enquanto eu levava o suporte de bolo para o meu carro, peguei a Nora me observando da janela da cozinha dela. Ela acenou. Eu acenei de volta, e algo se retorceu no meu estômago. Sábado à noite. O gala. Eu não devia estar ali como o Evan que ajuda com caixas. Eu estava ali como o Evan o auxiliar de educação física, representando a escola primária Riverside no leilão beneficente. O salão de eventos brilhava com uma iluminação suave e centros de mesa cuidadosamente arrumados. Claire se movia pela multidão como se fosse dona do espaço, direcionando voluntários, resolvendo problemas, garantindo que cada detalhe cintilasse. Ela usava um vestido azul marinho que a fazia parecer saída de revistas, profissional, elegante, completamente fora do meu alcance. Ela se arruma bem, né? Tyler apareceu ao meu lado, segurando 2 cervejas. Sua mãe sempre está bonita, eu disse com cuidado. É, mas hoje à noite ela parece, não sei, acordada. Tyler deu um gole na cerveja. O pai tem contado a todo mundo sobre as habilidades de gerenciamento de projetos dela. Do outro lado do salão,
Mark estava de fato sendo o centro das atenções perto da mesa do leilão silencioso, gesticulando com entusiasmo, enquanto Claire sorria e assentia nos momentos apropriados. A pista de dança abre em 10 minutos, Tyler disse. Acha que a mãe vai realmente dançar este ano em vez de só supervisionar? Eu não respondi, porque Claire tinha acabado de lançar um olhar, e por uma fração de segundo, sua máscara cuidadosa escorregou. Ela parecia cansada, linda, mas cansada, como se estivesse desempenhando um papel que não lhe caía bem. Eu devia provavelmente. Tyler se interrompeu quando alguém chamou o nome dele. A gente se fala depois? É. A música começou. Casais flutuaram para a pista de parquet. Mark conduziu Claire em uma valsa perfeitamente adequada, firme, correta e segura. Mas quando a música mudou para algo mais lento, Mark se desculpou para verificar os totais do leilão. E Claire ficou ali, sozinha, em uma multidão de 200 pessoas. Eu devia ter ficado na minha mesa. Devia ter encontrado uma conversa sobre financiamento escolar ou programas esportivos juvenis. Devia ter lembrado que eu era amigo do Tyler, não. O que quer que isso estivesse se tornando. Em vez disso, eu me aproximei. Gostaria de dançar? Os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Eu. Sim, minha mão encontrou a cintura dela. Os dedos dela repousaram no meu ombro. Distância adequada. Nada que levantasse suspeitas ou alimentasse fofocas. Mas quando ela olhou para mim, a máscara cuidadosa tinha desaparecido por completo. Obrigada, ela sussurrou, por tudo esta semana. Você não precisa me agradecer. Preciso sim. A voz dela era suave o suficiente para que eu tivesse que me inclinar para ouvir. Foi bom ter ajuda. A música estava terminando. A qualquer segundo, nos afastaríamos e voltaríamos aos nossos papéis adequados. Mas por mais um momento, balançamos juntos na luz dourada. O polegar dela roçou meus nós dos dedos, só uma vez, o suficiente para prender minha respiração. Então, a música parou e ela se afastou com aquele sorriso brilhante firmemente no lugar. Obrigada pela dança. Quando quiser, mas ambos sabíamos que não haveria uma próxima vez. Não podia haver. Domingo, a limpeza. Cheguei ao salão de eventos às 9 da manhã para ajudar a desmontar mesas e embalar centros de mesa. Claire já estava lá, cabelo preso num rabo de cavalo, mangas arregaçadas, dirigindo a equipe de voluntários como um general. As roupas de mesa vão nos caixotes azuis, ela chamou. Os vasos devem ser embrulhados individualmente. Trabalhei com Tyler e outros 3 voluntários, empilhando cadeiras e dobrando toalhas de mesa. Normal, prestativo, com espírito comunitário. Mas toda vez que Claire passava pela nossa estação, algo elétrico zumbia no espaço entre nós. Você e a mãe formam uma ótima equipe, Tyler disse durante uma pausa para a água. Ela tem estado bem menos estressada esta semana. Só ajudando, certo? Tyler me deu um olhar que eu não consegui decifrar. Você é um bom amigo, Evan. Amigo. A palavra pesou no meu peito. A segunda-feira trouxe distância. As mensagens da Claire para o grupo de voluntários eram breves, profissionais. Obrigada a todos pelo sábado. Recibos finais anexados. Nenhuma mensagem pessoal, nenhuma piada interna sobre as perguntas excessivas da Nora ou a obsessão do Mark por planilhas. Eu disse a mim mesmo que era melhor assim, mais seguro. Mas na terça-feira, quando Tyler perguntou se eu queria jantar na casa dele, algo faminto e estúpido no meu peito, disse sim antes que meu cérebro pudesse objetar. A mãe vai fazer a famosa salada de macarrão dela, Tyler disse. O pai está trabalhando até tarde de novo. Só nós 3 então. Entrei na entrada da casa dos Halberg às 6h30. O carro do Tyler já estava lá, mas enquanto eu caminhava para a porta da frente, pude ouvir o telefone dele tocando lá dentro. Evan, é você?
A voz da Claire chamou da cozinha. É, cadê o Tyler? Ligação com o gerente dele. Drama de trabalho. Ela apareceu na soleira da porta, limpando as mãos num pano de prato. Ele vai demorar mais uns minutos. A cozinha cheirava a alho e manjericão fresco. A salada de macarrão estava no balcão, já perfeita, esperando por companheiros de jantar que talvez aparecessem ou não. Posso ajudar em alguma coisa? Só me faça companhia enquanto termino o pão. Então me encostei na ilha enquanto ela trabalhava, fatiando, arrumando, movendo-se com a confiança fácil de quem já havia feito essa dança 10.000 vezes. O Gala arrecadou 12.000 reais, ela disse. Isso é incrível! Mark já está falando sobre a logística do próximo ano. Ela parou, a faca na metade de um pão crocante. Um espaço maior. Mais patrocinadores corporativos. Você não parece animada. É que, às vezes, me pergunto se ele me vê ou se vê apenas o que eu posso organizar. As palavras pairaram no ar quente entre nós. Claire, desculpa. Não é justo dizer isso. Ela balançou a cabeça, retomando o corte. Casamento é complicado. A voz do Tyler ecoou da sala de estar, ainda ao telefone, explicando por que ele não poderia trabalhar no sábado. Você já pensa nisso? Claire perguntou de repente. Casamento, filhos, todo sonho suburbano. Às vezes. E observei as mãos dela enquanto trabalhava. Sem anel de casamento, ela o tinha tirado para cozinhar. Ele estava no parapeito da janela, pegando os últimos raios do sol da noite. Eu acho. Eu acho que as pessoas se contentam com o que parece seguro em vez do que parece de verdade. A faca dela parou. Evan. Desculpa, eu não devia. Não, você está certo. Ela olhou para mim e os olhos dela estavam brilhantes, brilhantes demais. Eu me contentei com o seguro. Os passos do Tyler ecoaram no corredor. Crise no trabalho evitada, ele anunciou, entrando na cozinha. Desculpa por isso. Algo sobre conflitos de agenda e. Ei, vocês estão bem? Vocês dois parecem estranhos. Só conversando sobre o gala, Claire disse com naturalidade. Evan estava perguntando sobre o próximo ano. Legal. Podemos comer agora? Estou faminto. O jantar foi normal. Conversa fácil sobre o trabalho do Tyler, meus planos de aula, os próximos projetos da Claire. Mark ligou no meio do jantar para dizer que pegaria algo no escritório. Mas quando Tyler se desculpou para atender a outra ligação de trabalho, Claire e eu ficamos sozinhos com pratos vazios e o peso de frases inacabadas. Eu devia ir, eu disse. Provavelmente. Mas nenhum de nós se moveu. Evan? É? O que você disse sobre se contentar? Ela traçou a borda do copo de água com um dedo. Como é o que é de verdade? Eu poderia ter dado uma resposta segura a ela, algo genérico sobre compatibilidade, valores compartilhados e metas de longo prazo. Em vez disso, eu disse: assim. A respiração dela engasgou. Os passos do Tyler na escada quebraram qualquer feitiço em que estávamos. Eu pego a louça, eu disse, levantando rapidamente. Não, eu pego. Claire, deixa comigo. Então, levei os pratos para a pia enquanto ela secava. Nossas mãos roçaram uma vez quando ela alcançou um copo. Apenas um acidente, apenas logística de cozinha. Mas minha pele ardia onde ela tocou. Mais tarde naquela semana, Tyler encontrou minha jaqueta. Cara, você deixou isso na lavanderia da mãe, ele disse, jogando para mim durante o intervalo do almoço na escola. Quando você esteve lá sem mim, minha garganta secou. Terça, jantar. Certo, mas. Tyler franziu a testa. Isso estava pendurado como se você tivesse ficado mais tempo. A mãe disse que você ajudou com a louça, mas. Derramei algo nela. Tive que enxaguar. A mentira veio muito fácil. Tyler me encarou por um longo momento.
Ok, mas a voz dele carregava um ponto de interrogação. Naquela noite, sentei no meu apartamento com a jaqueta jogada sobre o sofá, aspirando o perfume fraco que aderia ao tecido. Detergente de limão, vela de baunilha, o perfume específico da cozinha da Claire. Enterrei o rosto no algodão e me perguntei o que diabos eu estava fazendo. Meu telefone vibrou. Mensagem do Tyler. Tá tudo tranquilo com você ultimamente? Você tem parecido, sei lá, diferente. Fiquei olhando a mensagem por 10 minutos antes de responder. Só coisa do trabalho. Tudo certo. Ok, mas você sabe que pode conversar comigo, né? Sobre qualquer coisa. É, eu sei. Mas esse era o problema. Havia algumas coisas sobre as quais você não podia conversar com seu melhor amigo, como o jeito que o sorriso da mãe dele fazia seu peito doer, como o jeito que a risada dela soava diferente quando eram só vocês dois, como o jeito que ela olhava para você quando pensava que ninguém mais estava olhando. Na manhã seguinte, me peguei dirigindo pela casa dos Halberg, a caminho da escola. Só um desvio, só verificando o quê? Padrões de tráfego? A luz da varanda estava acesa. Eram 7h15 da manhã. Dia claro. Nenhuma razão para aquela luz estar acesa, a menos que... Meu telefone tocou. Professor Ramírez, onde você está? A reunião de professores começa em 5 minutos. Estou a caminho. Passei sem parar, mas durante toda a reunião, durante as instruções das corridas de revezamento, durante o plantão do almoço, eu continuei pensando naquela luz da varanda, acesa quando devia estar apagada, como um sinal, como uma pergunta, esperando por uma resposta. A luz da varanda acesa em plena luz do dia me assombrou por 3 dias. Passei pela casa dos Halberg mais 2 vezes naquela semana. Quinta-feira depois da escola, sábado durante minha corrida matinal. Nas 2 vezes, a luz estava apagada. Normal. Como se eu tivesse imaginado tudo. Mas o lenço de algodão da Claire ainda estava no meu banco do passageiro. Ela o tinha deixado no meu carro na noite de terça, depois do jantar e da louça e daquele momento em que ela perguntou como era o que é de verdade. Eu o encontrei na manhã de quarta, macio e amassado contra o estofamento preto, cheirando levemente ao shampoo dela. Eu devia ter devolvido imediatamente, deixado na caixa de correio deles com um bilhete casual. Encontrei isso no meu carro. Obrigado pelo jantar. Em vez disso, eu o guardei. Na noite de quinta-feira, dirigi até a rua deles bem quando os aspersores ligaram pelos gramados bem cuidados. O som de tic-tac da água batendo no concreto preencheu a rua sem saída silenciosa. O sedã do Mark tinha sumido. Provavelmente, mais uma noite até tarde no escritório. As persianas da Claire estavam fechadas, mas eu podia ver o brilho azul da TV através do tecido. Dobrei o lenço cuidadosamente e o coloquei no banco da varanda, sem bilhete, sem explicação. Quando cheguei ao meu carro, a porta da frente estava se abrindo atrás de mim. Mas não me virei. As próximas semanas se confundiram num nevoeiro de distância deliberada. Parei de dirigir pela rua deles, parei de verificar meu telefone em busca de mensagens de grupo que pudessem incluir o nome da Claire. Quando Tyler me convidava para os jantares de domingo, eu dava desculpas. Trabalho, planejamento de aulas, uma virose que durou tempo demais, suspeitosamente. Você está estranho, Tyler disse enquanto bebíamos cervejas numa quinta-feira à noite. Estávamos no quintal dele, e Claire trabalhava em seu jardim, a uns 6 metros de distância, perto o suficiente para ouvir nossa conversa, mas longe o bastante para fingir que não estava prestando atenção. Como estou estranho! Mãe não para de perguntar se você está bem. Pai acha que você está evitando a família por causa de uma namorada misteriosa. Tyler sorriu. Você está saindo com alguém? É por isso que está todo misterioso? Não estou. Porque você sabe que pode trazê-la, né? A gente não é tão assustador assim.
Claire levantou os olhos de suas rosas, terra sujando suas luvas de jardinagem. Quem é assustador? A namorada misteriosa do Evan. Tyler anunciou. Não tenho namorada. Viu? Tyler gesticulou com sua garrafa de cerveja. Estranho! Os olhos de Claire encontraram os meus através do jardim, por um segundo. Tempo suficiente para meu peito apertar. Talvez ele preze a privacidade dele, ela disse baixinho. Desde quando? Desde que comecei a me apaixonar pela sua mãe, pensei. Desde que tudo ficou complicado e perigoso e impossível. Desde que cresci, eu disse em vez disso. 2 semanas depois, Coach Ramírez me chamou em sua sala. Sente-se, Reed. Sentei. A cadeira rangeu sob meu peso e de repente me senti como um garoto sendo chamado à diretoria. Você tem andado distraído ultimamente, Coach disse. Fora do seu ritmo. Os garotos percebem. Até eu percebo. Me desculpe, eu. Não se desculpe. Apenas me diga o que está acontecendo. Ele se recostou na cadeira, estudando meu rosto. Problemas no trabalho, com a família, com alguma moça. A última bateu perto demais. Não é nada sério, certo? A expressão de coach dizia que ele não acreditou em mim nem por um segundo. Olhe, Evan, você é um bom garoto. Ótimo com os alunos, confiável, profissional. Mas seja lá o que estiver te consumindo, deixe isso fora da quadra. Esses garotos dependem de você estar presente. Eu entendo. Entende? Porque eu não gostaria de ter que escrever uma avaliação de desempenho que mencionasse problemas de foco. Meu estômago despencou. Uma avaliação ruim poderia jogar por terra minhas chances de conseguir um cargo em tempo integral. Poderia me custar a vaga por completo. Não vai acontecer de novo. Espero que não. Naquela noite, sentei no meu apartamento olhando para a pilha de folhas de participação, não corrigidas na minha mesinha de centro. Coach estava certo. Eu estava com a cabeça em outro lugar há semanas, distraído por luzes de varanda matinais e mensagens de texto fantasmas, e a memória do polegar de Claire, roçando nos meus nós dos dedos. Eu precisava colocar minha vida nos eixos. Eu precisava parar de pensar nela. Eu precisava. Meu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Ainda acordado? Meu coração parou. Então, antes que eu pudesse responder, outra mensagem. Desculpa. Número errado. Mas o horário de ambas as mensagens era idêntico. 23:47. O que significava que alguém tinha digitado ainda acordado e imediatamente deletado, digitando desculpa, número errado em vez disso. Alguém que tinha meu número, mas não queria que eu soubesse que estava tentando contato. Fiquei olhando para a tela até ela escurecer. Então peguei o telefone e digitei 3 respostas diferentes antes de apagar cada uma. O que se diz para uma mensagem que não deveria existir? Sexta-feira à tarde, trouxe a corrida de confraternização da escola. Pais se voluntariaram como atendentes de posto de água, fiscais de percurso e fotógrafos da linha de chegada. Claire chegou com caixas de kits de brindes de doadores, eficiente e profissional em calça caque e uma camiseta da escola. Nós nos coordenávamos sem nos olharmos diretamente. Eu montava os cones enquanto ela organizava a mesa de prêmios. Ela distribuía garrafas de água enquanto eu direcionava o fluxo de pessoas. Trabalho em equipe perfeito. Distância perfeita. Vocês dois dominam isso como ninguém, observou Coach Ramírez, nos vendo trabalhar. É só uma boa logística, eu disse. Certo. Mas ele estava sorrindo. Claire, o Evan tem me falado sobre seu negócio de organização de eventos. Parece que você tem um talento e tanto para isso. Dificilmente chamaria de negócio, Claire disse. É só um trabalho voluntário que acabou saindo do controle. Talvez seja a hora de tornar oficial, começar a cobrar pela sua experiência.
O riso de Claire foi suave, quase nostálgico. Não sei se sou corajosa o suficiente para isso. Depois que a corrida terminou e os prêmios foram distribuídos, eu a ajudei a carregar os materiais que sobraram para o SUV dela. Tarefas voluntárias normais, nada que levantasse suspeitas. Obrigada, ela disse enquanto eu fechava a tampa do porta-malas. Você não precisava ajudar a recolher tudo. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Ela se virou para me encarar de frente. Porque você tem andado distante ultimamente. Um grupo de pais passou, conversando sobre os tempos de chegada de seus filhos. Claire acenou e sorriu até que estivessem fora do alcance da voz. A gente deveria provavelmente. Eu sei, ela disse rapidamente. Eu só queria ter certeza de que você estava bem. Estou bem. Está mesmo? A pergunta pairou entre nós como naquela primeira noite no quintal dela. Pesada de possibilidades, pesada de perigo. Claire, encontrei o cachecol, ela disse baixinho. No banco, sem bilhete. Eu não sabia o que dizer. Você poderia ter apenas dito obrigado. Poderia? A respiração dela falhou. Ao nosso redor, pais colocavam crianças em minivans e SUVs, já seguindo para os planos de fim de semana e arranjos para o jantar. Caos familiar normal. O tipo de vida que parecia cada vez mais distante do que quer que isso estivesse se tornando. Não podemos continuar, eu comecei. Eu sei, mas nenhum de nós se moveu para sair. Mãe? Tyler apareceu do lado do prédio, suado de ajudar crianças menores a encontrar seus pais. Pai mandou mensagem. Clientes do jantar cancelaram, então ele vai pegar comida tailandesa. Evan, quer se juntar a nós? Claire e eu nos afastamos automaticamente. Na verdade, eu deveria. Comecei. Ah, qual é? Tyler disse. Você tem evitado os jantares de família há semanas. Mãe está começando a levar para o lado pessoal. Não estou levando nada para o lado pessoal. Claire disse rapidamente. Rápido demais. Tyler olhou entre nós. Ok, o que está acontecendo? Vocês estão estranhos de novo. Não estamos estranhos, eu disse. Certo. Mãe pergunta se você está comendo o suficiente. Você pergunta se mãe está se sentindo bem porque parece cansada. É como se vocês estivessem preocupados um com o outro, mas com medo de realmente conversar. A observação me atingiu como um soco. Isso é. Claire começou. Verdade. Tyler terminou. Olhem, não sei que tipo de briga de amigos vocês estão tendo, mas podem resolver? Está deixando os jantares de família desconfortáveis. Briga de amigos. Se fosse tão simples assim. Naquela noite, não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz de Claire perguntando: Está mesmo? Quando eu afirmava que estava tudo bem. Às 2 da manhã, desisti completamente de dormir e saí de carro. Não planejei parar na rua deles, não escolhi conscientemente a rota que me levaria à casa dos Halberg, mas lá estava eu, dirigindo devagar pela rua sem saída tranquila, janelas abertas, respirando o ar fresco de outubro. A luz da varanda estava apagada, como deveria estar às 2 da manhã. Então, quando cheguei à placa de pare, ela acendeu. 2 vezes. Piscou rapidamente como um sinal. Depois, ficou acesa. Estacionei uma rua depois e sentei no escuro, o coração batendo forte. Poderia ser uma coincidência, sensor de movimento, falha no temporizador, mas eu sabia que não era. Às 2:07 da manhã, voltei para a casa dos Halberg. A luz da varanda iluminava os degraus da frente em um círculo dourado e quente. Fiquei na beira daquela luz e esperei. Por o quê? Um sinal de que isso era real? Permissão para cruzar uma linha em que estávamos dançando há semanas? A porta da frente abriu. Claire estava na porta, vestindo um cardigã folgado sobre a roupa de dormir, o cabelo solto pelos ombros. Nós nos olhamos a uns 3 metros de distância que bem poderiam ser um canyon.
Oi? Ela sussurrou. Oi? Você viu a luz? Sim. Ela deu um passo para trás, segurando a porta aberta. Entre. A cozinha estava escura, exceto pela iluminação sob os armários que tingia tudo em um âmbar suave. Claire encheu a chaleira e a colocou no fogão, seus movimentos cuidadosos e silenciosos. Mark está num congresso em Gramado, ela disse. Tyler está na casa da namorada. Eu sei. Como você sabe? Porque você não teria acendido a luz se eles estivessem aqui. Ela assentiu, pegando 2 canecas no armário. Chá está bom? Sei que é tarde, mas. Chá está bom. Nós nos posicionamos em lados opostos da ilha da cozinha, cuidadosos para manter distância mesmo no silêncio íntimo. A chaleira começou a chiar baixinho. Eu não devia ter te mandado mensagem, Claire disse de repente. Você não me mandou mensagem. Quase mandei. Digitei e apaguei e digitei outra coisa. Ela abraçou a si mesma. Me senti uma idiota. Você não é uma idiota. Não sou? Ela olhou para mim, e seus olhos estavam brilhantes com lágrimas contidas. Tenho 44 anos, Evan. Tenho um casamento, o financiamento da casa e um filho que é seu melhor amigo. Eu não deveria estar na minha cozinha às 2 da manhã fazendo chá para. Para quê? Para alguém que me faz sentir que não sou invisível. A chaleira apitou. Claire despejou água quente sobre os saquinhos de chá, o vapor serpenteando entre nós como incenso. Sinto muito pela jaqueta, eu disse. Tyler tê-la encontrado. Foi descuido. Não, não foi. Foi real. Ela deslizou uma caneca pelo balcão. Sabe quanto tempo faz desde que alguém pendurou a jaqueta no cabideiro da entrada como se pertencesse aqui? Envolvi as mãos na cerâmica quente. Claire. Mark pendura a jaqueta no gancho designado. Tyler joga a dele em qualquer lugar. Mas você. Você a pendurou como se estivesse planejando ficar. Eu estava planejando ficar. A admissão pairou no ar entre nós. Esse é o problema. Ela sussurrou. Nós sorvemos nosso chá em silêncio, o relógio no micro-ondas marcando o tempo em dígitos verdes. 2:23 AM, 2:24 AM, 2:25 AM. O que estamos fazendo? Claire perguntou finalmente. Eu não sei. Não podemos. Isso não pode. Eu sei. Mas saber não tornava mais fácil. Não fazia o desejo desaparecer. O aperto de mão no jantar beneficente, ela disse. Aquilo não foi justo com você. Te colocar naquela posição. Você não me colocou em nenhum lugar que eu não quisesse estar. É isso que torna tudo pior. O chá estava esfriando em nossas mãos. Esquecido. Estávamos mais perto agora, a ilha não sendo mais uma barreira entre nós. Eu deveria ir, eu disse. Deveria. Nenhum de nós se moveu. Evan? Sim? Obrigada. Pelo cachecol. Por ajudar com as caixas. Por me fazer sentir. Como o quê? Como eu mesma. Quando me virei para sair, ela deu um passo à frente. Sua testa repousou no meu ombro, leve como um sussurro, quente como perdão. Por 2 batimentos cardíacos, senti o peso de seu cansaço, sua solidão, seu desejo cuidadosamente controlado. Então, ela se afastou. Boa noite, ela sussurrou. Boa noite. Saí pela porta da frente, a luz da varanda se apagando atrás de mim quando cheguei à calçada. Na quinta-feira de manhã, acordei com o gosto de chá de camomila ainda na língua e o calor fantasma da testa de Claire contra meu ombro. Fiz café, corrigi planos de aula, respondi e-mails de pais sobre as próximas atividades da gincana esportiva. Rotina matinal normal, mas tudo parecia diferente, como se o mundo tivesse saído 3 graus do seu eixo. Meu telefone vibrou. Mensagem de grupo do Tyler. Basquete amanhã depois do trabalho? Eu digitei de volta. Sim, parece bom. Outra mensagem, esta de Claire para o grupo de voluntários sobre a logística da festa do bairro em julho.
tom profissional, sem detalhes pessoais. Por favor, confirmem sua disponibilidade para as atribuições do comitê até segunda-feira. Não respondi à mensagem do grupo. Não me ofereci para nada que me colocasse em reuniões de planejamento ou sessões de coordenação. Não confiava em mim mesmo para estar na mesma sala com ela por períodos prolongados. Na sexta-feira à noite, Tyler e eu jogamos uma pelada de basquete nas quadras do centro comunitário. Ritmo fácil, provocações e tentativas de 3 pontos e o cansaço confortável do esforço físico. Você parece melhor, Tyler disse durante uma pausa para a água. Mas, sei lá, focado, só resolvendo umas coisas. Coisas do trabalho? Algo assim. Nora Patel passeava com seu cachorro pelas quadras, parando para nos acenar através da cerca de arame. Vocês vão ser os mestres de cerimônia na festa do bairro em julho? Ela perguntou. Tyler sorriu. Se a mãe estiver organizando, provavelmente seremos enrolados. Eu posso estar ocupado, eu disse rapidamente. Com o quê? Não sei ainda, só mantendo as opções abertas. Tyler me deu um olhar que não consegui decifrar. Ok. Naquela noite, dirigi para casa pelo caminho mais longo, evitando a rua deles por completo. O que quer que tivesse acontecido na cozinha de Claire às 2 da manhã era real, mas não podia acontecer de novo. Algumas linhas, uma vez cruzadas, mudam tudo. Jantar de domingo. A mensagem de Tyler foi casual. Jantar de família, domingo. 18 horas. Mãe vai fazer salmão. Pai finalmente vai estar em casa pela primeira vez. Quase disse não. Inventei outra desculpa, outro compromisso. Em vez disso, disse sim, porque talvez a normalidade ainda fosse possível. Talvez pudéssemos sentar ao redor da mesa de jantar dos Hallberg e conversar sobre trabalho, tempo e planos para o fim de semana sem que o ar estalasse com uma tensão não dita. Talvez eu fosse mais forte do que pensava. A sala de jantar cheirava a limão e ervas. Claire havia posto a mesa com as louças boas, guardanapos de tecido, flores frescas num vaso simples. Mark estava lá, contando uma história sobre uma auditoria complicada de um cliente. Tyler acrescentava comentários sobre o drama do próprio trabalho. Jantar de família normal. Evan, Claire disse, passando-lhe os vegetais assados. Tyler mencionou que você está pensando em cursos de verão para treinadores. Talvez. Coach Ramírez tem algumas conexões com o centro esportivo. Que ótimo! Você é tão bom com crianças. Obrigado. Mark levantou os olhos do salmão. Falando em planos de verão, reservei aquele congresso em Florianópolis para agosto. 3 dias. Você consegue dar conta das coisas sozinha? Claro, Claire disse suavemente. Tyler se animou. Oportunidade de pegar a estrada. Podíamos ir para a praia. Você não precisa ficar de babá para mim, Claire disse com uma risada. Sou perfeitamente capaz de ficar 3 dias sozinha. Mas ela olhou para mim quando disse isso, e algo quente se espalhou no meu peito. Depois do jantar, levei a reciclagem para o portão lateral, como sempre. O baque suave quando se fechou. O barulho da brita sob meus pés enquanto caminhava até meu carro. Rotina normal. Final normal. Então, vi o papel dobrado no meu para-brisa. Um simples bilhete de agradecimento endereçado aos Hallberg, na minha própria caligrafia. Aquele que eu havia deixado no banco da varanda deles semanas atrás, abaixo das minhas palavras, na escrita cuidadosa de Claire. Obrigada por tudo. Sentei no meu carro por 5 minutos, segurando aquele pedaço de papel antes de dirigir para casa. As semanas seguintes entraram em um novo ritmo, criterioso, distante, sustentável. Tyler e eu jogávamos basquete. Eu participava dos jantares de família. Claire organizava eventos comunitários com eficiência profissional. Respondíamos a mensagens de grupo com respostas apropriadas e mantínhamos uma perfeita cordialidade de bairro residencial.
Mas às vezes, quando eu passava pela rua deles ao entardecer, a luz da varanda piscava uma vez, apenas uma vez, como um pulso, como um batimento cardíaco, como um segredo que ambos carregávamos, mas nunca falávamos em voz alta. Alguns amores não pedem para ser nomeados. Sussurrei para o apartamento vazio numa noite de outubro, janelas abertas para deixar o ar fresco entrar. Eles apenas esperam numa varanda às 2 da manhã, brilhando o suficiente para te guiar para casa. Lá fora, a sinfonia suburbana continuava, o zumbido dos aparelhos de ar-condicionado, cortadores de grama distantes, o baque surdo dos caminhões de lixo fazendo as primeiras rondas, sons normais, vida normal. Mas às vezes, se eu ouvisse com atenção, podia ouvir o leve clique de uma luz de varanda se acendendo em algum lugar na escuridão. Um sinal para ninguém e para todos, uma pergunta que nunca seria totalmente respondida. E eu passava de carro, janelas abertas, respirando o ar com cheiro de baunilha, sabendo que algumas portas permanecem entreabertas apenas o suficiente para deixar a luz perigosa passar. Algumas noites, isso é o suficiente. Algumas noites, isso tem que ser o suficiente. Mas a luz continua acesa de qualquer maneira, firme e paciente e impossivelmente quente, esperando por alguém corajoso o suficiente para entrar em seu brilho.